Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje vamos entrevistar o professor Pedro Demo. Ele é doutor em Sociologia. É um palestrante conhecido, trabalha no Brasil inteiro aí, e presta assessoria em diversas escolas, né? E o tema de hoje nós vamos abordar, vamos conversar com ele aqui, é dos desafios da linguagem no século XXI, né? A gente percebe claramente isso, né? As crianças, os jovens têm um jeito de se comunicar, eu costumo dizer que eles são digitais, né? E nós somos analógicos, né? Como é que é, professor? Bom dia, professor. Bom dia. Pois é, Ademar. Nos Estados Unidos se diz que as crianças são nativas e nós somos imigrantes. Quer dizer, elas, de certa maneira, nascem dentro da máquina, né? Curtem a máquina, gostam da máquina, e nós temos um pouco de medo da máquina, ou lidamos com certo temor, né? É muito comum também perceber que a criançada pega o celular e usa inteiro. E nós adultos usamos só para receber chamada, receber e olha lá, né? E quando o celular tem problema, a gente pede para o moleque arrumar e muitas vezes até ele arruma, né? Então qual é a grande questão, né? No futuro, todo mundo já sabe disso, todos teremos que usar computador. Não é só no mercado. Qualquer coisa que a gente faça, até costumo dizer que o peão de obra, daqui 15, 20 anos, vai chegar no prédio que ele está construindo, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir o computador. Aí vai lá, bisbilhotar no computador, qual é o plano da obra, como é que é o dia dele, que material ele tem que buscar, o que é que ele tem que fazer e tal, né? Ele, um peão de obra, imagina os outros. Então, de certa maneira, não usar essas linguagens na escola vai ficando um atraso para a criança. Evidentemente que a gente não pode agora comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma cidade, um país extremamente tecnológico, né? Está muito avançado, nós ainda temos muita dificuldade, mas aqui também já vai entrando esse ambiente e ele é, sobretudo, um ambiente compulsório. A gente não gostaria de ser determinista em termos tecnológicos, porque isso não cabe cientificamente falando, mas nós nos escapamos mais disso. Quer dizer, nós temos que cuidar que as crianças não façam apenas o texto impresso, o texto tipo Gutenberg, que já foi uma grande revolução naquela época, agora tem outros textos, por exemplo, a imagem. Certo. A imagem é bem diferente do texto escrito. O texto escrito é um texto quadradinho, que vem de cima para baixo, da esquerda para a direita, linha por linha, página por página, todo arrumadinho. E a imagem já é flexível, não tem centro, não tem hierarquia, ela permite também o trabalho de várias pessoas, ela pode ser colaborativa. E nós temos então que acostumar a criança também a fazer esse tipo de texto que ela, aliás, gosta muito, sobretudo quando ela, por exemplo, tem um blog. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos tem talvez 100 mil crianças de 7 anos que produzem ficção de Harry Potter em blogs. Elas já estão alfabetizadas. E quando elas vão para a escola, elas se sentem muito mal, porque a escola é devagar. Começa a ensinar o A e o U de novo. E elas já estão. Outra coisa também que surpreende muito a gente, né? A criança começa a mexer no computador antes de ler. Não é assim, primeiro ela vai ler, depois ela mexe no computador. Ela mexe antes, porque o computador tem outras linguagens que vêm antes do ler, que é, por exemplo, som, imagem e assim por diante. Depois ela quer ler sim, aí por uma razão dela muito forte, que é mandar e-mail, entrar no chat, usar o Messenger e tal, quer dizer, dentro do situamento dela, isso que se chama hoje em dia aprendizagem situada, aprendizagem que leva em conta o interesse da criança, o mundo da criança, onde ela se agita, onde ela anda, onde ela encontra os outros, interage com os outros, né? Então essas linguagens hoje se tornaram extremamente importantes e a escola está muito distante. Mas professor, quando isso que o senhor fala é evidente, a criança de 5 anos, 4 anos entra no computador, sabe ligar, desligar, sabe acessar o e-mail dela, até, né, se tiver, e tem muitos que fazem. Mas e o processo de construção da língua, da escrita, daquela questão da... Como é que vai fazer? Tem que fazer isso, aquela coisa da memória para transcrever, tem que fazer isso. Isso também continua... O método ainda continua, os métodos não mudaram, não tem isso vai mudando, porque evidentemente que você tem que decodificar letra e número, tem que recodificar, isso precisa. Mas é muito diferente de você fazer isso com o professor que te obriga a fazer isso desde o começo até o fim, passo a passo, aquela lenga-lenga toda, e você fazer isso porque precisa resolver o teu e-mail. É como você saber usar o número, não porque decorou a tabuada, não faz mal decorar a tabuada, eu não sou contra isso, mas você pode aprender os números usando. Se você trabalha todo dia, vai mexendo todo dia, isso a internet permite. Então não é só aquele momento da escola. Uma das grandes questões nessa discussão é que a escola está num canto, a internet está no outro canto. E as crianças gostam mais da internet do que da escola. Certo. Os Estados Unidos, por exemplo, é típico. A criança passa 4, 5, 6 horas na escola e quando volta para casa é que ela gosta. Ela quer se livrar da escola, porque em casa ela se alfabetiza de outra maneira e geralmente de maneira mais profunda. Claro que tem grandes riscos.
Você pode fazer só besteira na internet também. Sim, claro. Mas em relação a métodos, porque essa é uma discussão quando a gente fala de educação, principalmente na base ali, quando você precisa aprender a ler e escrever. A criança aprende, a outra linguagem, aprende tal. Mas ela vai precisar aprender a fazer um texto, ela vai, vamos dizer, não para fazer o texto, porque talvez o texto não precise mais, mas para desenvolver a habilidade de... Então veja bem, como é que está sendo discutido hoje em dia? Existe uma internet que ele chama Internet 2, ou Web 2.0, que é diferente da Internet 1, Web 1.0, porque naquela internet a gente ficava passivo, olhando, navegando, Sim. recebendo como usuário. Essa 2.0, com blog, com wiki, com iPod, com software livre e outras coisas similares, você tem que fazer texto. Então veja, ler, escrever e encontrar acaba sendo o pressuposto. Não se investe mais tanto nisso. Porque se você quiser usar um blog, você tem que fazer texto. Então a criança vai se virando na prática dela, quebrando a cara, falando com o colega. Aí também é muito importante a discussão entre eles, porque na internet eles discutem entre si. Ah, como é que escreve esta palavra? Por que essa palavra está errada? Qual é a palavra certa? Eles vão resolvendo. A gente talvez esteja supervalorizando o papel do instrutor, não do professor. Do Sócrates, do professor maêutico não vai sair nunca de cena. Mas esse instrutor que dava dicas, que arrumava esse espaço instrucionista, esse vai esvaziar. Vai esvaziar. Pois é, o que é complicado é a questão do processo sequencial, né? Da alfabetização, do processo de escrita. É um processo sequencial que foi desenvolvido por alguns anos. Mas hoje tem um concorrente. A imagem não é sequencial. Não é sequencial, claro. A imagem é não linear, é dinâmica, mais então, complexa. Na sua opinião, está aí o problema. A coisa que mais maravilha é que a criança se dá bem nesse espaço complexo. Ela não se dá bem no sequencial, no arrumadinho, do disciplinar. Isso para ela é castigo. Ela gosta de andar, de mexer, de apertar botão, de ser surpreendida, de experimentar. Isso a internet permite, por isso que ela gosta daquilo e se alfabetiza bem assim. Pois é, então daí essa que eu falei de digital e analógico tem tudo a ver. Então a criança ela é uma matriz, então não é uma... Isso é uma grande discussão, né? E tem gente até que diz que essa nova geração já é, de certa maneira, uma nova espécie. Eu acho isso exagerado, não é bem assim. Eu acho que a criança tem menos medo da máquina, ela tem uma aproximação da máquina que a gente não sabe explicar direito, muito mal que é a nossa. Já se fizeram várias experiências, por exemplo, pegar uma criança da favela que nunca viu computador, internet, quanto tempo ela demora para se familiarizar? Demora meia hora, uma hora e já é velho amigo. Parece que nasceu ali mesmo. Nós é que temos esses temores porque somos do texto impresso. A gente tem a cabeça montada no texto impresso. Mas que tem a cabeça montada na imagem, no som, no áudio, no vídeo, na animação, que é movimento. Não consegue ficar fazendo aquela sequenciazinha. Algumas pessoas falam, né, professor, de que essa questão, a gente tem medo de errar, porque nós fomos muito, tá errado, tá certo, na infância, né? Tem pouco a ver isso aí também? Tem muito a ver, porque os ambientes virtuais, o erro é normal. A criança errar não é nenhum problema, mas ela pergunta com o outro, ela liga de novo, começa de novo, tal. Tem um pouco a ver, sim, talvez é um pano de fundo psicológico, que a criança não tem medo de apertar botão, nós temos medo. Nós temos medo de esculhambar, de estragar, não funcionar e tal. Eles não, eles vão para frente. Agora, é uma coisa que, pelo menos eu imagino ainda, não sabemos explicar direito. Por que a criança parece que tem a cabeça de computador, ainda que cabeça de criança não tenha só computador? Porque nós temos a capacidade interpretativa, reconstrutiva, que o computador não tem. Sim. O computador é sintático, é sequencial, algoritmo, é um monte de zeros e uns enfileirados, entendeu? Nossa cabeça não vê só isso. Nós somos capazes de interpretar um silêncio, uma reticência, um gesto, um olhar, um meneio da cabeça. O computador não. O computador não faz isso, né? Mas é interessante a proximidade da criança com o computador, ou do celular. Se quiser, pega o celular, que a criança... o controle remoto. Mexe botão, vai, e logo sabe tudo, mexe tudo. Do celular, a criança usa 100%. Nós é que usamos 5%. Sim, com certeza. Bom, nós estamos entrevistando o professor Pedro Demo. Estamos falando das novas linguagens do século XXI. Então, vamos já voltar. Eu quero conversar com vocês. Nós tivemos no dia 17 e no dia 31, né, em duas escolas de Curitiba, o primeiro encontro Educa Brasil de pais, né? E foi bastante prestigiado. Tivemos mais de 200 pais reunidos, onde nós pudemos levar um pouco do conhecimento científico mais perto da comunidade. Eu quero agradecer aqui as empresas que patrocinaram, que apoiaram, a editora FTD, que apoiou, nos ajudando com o lanche lá, para as pessoas que foram na palestra, né? E
Editora Unificado, que patrocinou os convites e nos ajudou aí no convite. Educa Brasil, como vocês sabem, é uma instituição sem fins lucrativos, nós sempre precisamos desses patrocinadores. Então, muito obrigado aí à diretoria da FTD e do Unificado por apoiar uma iniciativa de trabalho social, né? E também não podemos deixar de agradecer os nossos palestrantes, né? Que foram gratuitamente num sábado, né? No sábado, dia 31, estava bastante frio, né, sábado passado, e as pessoas estavam lá fazendo uma ação social voluntariamente para contribuir com a nossa causa, né? Então, muito obrigado a Cris Pineroli e a Marcela Rodrigues, que foi lá abrilhantar cantando umas musiquinhas, né, fazendo um momento de reflexão, o professor Joey Garcia, né, e a professora Valdeci de Fátima Valentim, nossos três palestrantes que fizeram esse primeiro encontro do Educa Brasil. Muito obrigado de coração a essas pessoas que ajudaram a realizar, e foi um sucesso. E, claro, não podemos esquecer das pessoas, dos pais que saíram de casa no sábado e foram, né, em busca de um pouco mais de conhecimento para educar seus filhos, para se relacionar com a escola e tudo mais. Muito obrigado, e acho que a equipe toda do Educa Brasil está de parabéns pelo sucesso. Um primeiro é sempre precursor, paga um preço mais caro, mas foi sucesso. Obrigado. Isso aí, né, professor? Tem que sair atrás da mesa, né? Isso, valeu. Bom, professor, nós estamos aqui conversando. Bom, e a escola? Quando o senhor fala escola, porque a vida escolar é marcante, determinante na formação desse ser humano quando adulto. Ela tem um papel ruim ou bom, mas tem um papel importante, né? Essa escola hoje, que não acompanha muitas vezes essas linguagens, ela marca a criança para frente, ou essa criança, esse ser humano, vai acabar encontrando outros caminhos? Bom, eu penso assim, que a escola não vai desaparecer, mesmo nos países mais avançados, em que ela encontra uma concorrência fortíssima no mundo virtual. A criança fica mais tempo, de repente, no mundo virtual do que na escola, e é mais marcada pelo mundo virtual do que pela escola. Mas mesmo assim, eu acho que é uma fase em que a escola está ficando um pouco para trás, mas acho que ela ainda vai se recuperar, porque não há por que acabar com a escola. Nós temos que recolocar a escola no seu lugar. Agora, tecnologicamente correta. A escola não pode ficar fora deste desafio. Aí são muitos os problemas. A primeira grande questão é que a nossa formação de professores não contempla isso. Então, os professores não estudam na pedagogia a questão tecnológica. Eles têm uma pedagogia geralmente encurtada, foi um curso muito maltratado. Eu penso que é o curso mais importante da universidade hoje, exatamente porque é o curso que trabalha o que é aprender, que é a alma de todo e qualquer curso. Sim. Então, é o curso dos cursos, mas geralmente é o piorzinho de todos. Só para identificar, a medicina tem que fazer 5 anos e mais 2 de residência. O professor com 2 já é professor, né? Então, isso nós teríamos que arrumar. Nós estamos maltratando muito os professores. Eles não têm formação suficiente, muitas vezes também têm salários horríveis, ou tem que trabalhar 3 pedaços por dia para ganhar alguma coisa, então não pode estudar, não pode se renovar, que também é hoje uma pressão avassaladora. Se você não continuar estudando, você não tem aula para dar. Quem não estuda não tem aula para dar, até porque a regra seria mais rigorosa. A gente só pode dar aula daquilo que produz. O professor tem que produzir o texto dele para poder dar aula. E não somente chegar na frente do aluno e falar qualquer coisa, entendeu, né? Até porque o aluno aceita mais, né? Já tem mais conhecimento. Exatamente. Então, a escola pública, sobretudo, que é a grande escola, sobretudo na área fundamental, que 90% dos alunos são públicos, né? Só 10% são privados aí, né? Ela tem uma importância fundamental na democratização do país, na qualidade das relações, na qualidade da democracia, na qualidade da cidadania, e está muito para trás. A escola não está acompanhando. Então, acho que aí está um problema que o Brasil não está olhando com clareza. E a coisa fica muito mais complicada, porque nós não damos conta direito da alfabetização tradicional. Sim, não fazemos nem ler e escrever. Olha, o próprio MEC reserva 3 anos para aprender a ler e escrever, coisa que no mundo virtual é mero pressuposto. Além disso, qualquer teoria diz que uma criança se alfabetiza bem num ano, mesmo sendo pobre. Não tem porquê também. A Esther Grossi, a gaúcha lá dos cabelos pintados, né, diz que se alfabetiza em 3 meses. Mas o MEC ainda reserva até 3 anos para alfabetizar. Quer dizer, no fundo, produz um repetente de 3 anos logo de partida. Com a desculpa de que não está pronto. Porque ele é pobre, não sei o quê. Quer dizer, o pobre não precisa de compaixão. O pobre precisa da melhor alfabetização possível e rápida. Porque o rico já vem alfabetizado lá do pré-escolar. Sim.
não é? Então, isso nas diversas linguagens. Então isso é uma teoria pobre para o pobre. Só o pobre fica encalacrado nisso aí. Então nós estamos fazendo um grande mal para essas grandes populações nesse sentido. Então por isso que nós temos que começar a discutir o que é alfabetizar, as novas alfabetizações, né? As habilidades do século XXI, a fluência tecnológica, como se diz lá fora, que nós estamos por fora ainda em grande parte. Mas, professor, quando a gente vai discutir essa questão, por exemplo, nós temos aqui no Paraná, essa discussão, assim, e estamos tendo aumento, eu sou do Conselho Municipal de Educação, de que a criança, aqui tem uma discussão do data de corte, no primeiro ano tem que ter 6 anos completo, ou vai fazer 6 anos até o final do ano. E aí, vários especialistas dizem assim, né? Eu faço assim porque é entre aspas, né? A criança está comprovada que a criança não está pronta para ser alfabetizada antes de ter 6 anos completo. Balela, né? Grande balela. Veja, para você ter uma ideia, lá em Campo Grande, onde estou fazendo umas experiências em Mato Grosso do Sul, a Justiça mandou colocar na escola crianças de 5 anos. 5. Né? Não só de 6, de 5. Então, não sei, eu acho que não existe propriamente fundamento biológico ou científico dizendo que uma criança de 5 anos não pode ser alfabetizada. O que tem que fazer, evidentemente, é uma alfabetização ao nível de uma cabecinha de 5 anos. Você não pode botar na cabecinha de 5 anos o nível do fim do ensino fundamental, o nível da universidade. Mas se você respeitar a criança a partir da criança, basta olhar como ela usa o computador. Uma criança de 5 anos não usa bem o computador, não manda e-mail, não conversa, não escreve, não faz texto. Qual é o problema? O problema é a escola, não é a criança. Ou os pedagogos, os especialistas aqui? Eu acho que aí eu não colocaria tanto assim, porque os pedagogos não têm culpa, né? Eles não escolheram ser atrasados, entendeu? É que os cursos que oferecem a eles são inomináveis. Aí existem, eles remam contra a corrente. Eu acho que o pedagogo gostaria de estar à altura da criança, mas a formação dele não permite, o salário dele não permite. Quantos pedagogos podem ter, por exemplo, um bom computador ou uma boa banda larga em casa? Sim. Aí. Hoje é material didático essencial. Mas, professor, eu gostei até quando o senhor falou dessa questão do alfabetizar num ano e tal. Hoje a escola pública, eu tenho dito isso, falta foco, falta assim, pelo menos ensinar a ler e escrever na primeira fase. Porque 50% não aprende. Perfeito. É complicado isso, né? Perfeito, eu sempre digo assim, quando eu consigo trabalhar com prefeitores, o meu projeto é esse, vamos alfabetizar bem num ano. Vamos preparar os professores para que no ano alfabetize bem uma criança. Por quê? Porque se a criança se alfabetizar bem num ano, vai fazer os outros anos também bem. Por que nós temos todo esse problemão? Que a criança vai caindo para cima com progressão automática, né? Não aprende nada, não vai para cima, vai para cima, chega na série até lê, mas não sabe o que lê. Sim. Então, de onde vem esse problema? Vem da primeira série. Eu defendo, inclusive, a Busuré até conseguir isso, que o prefeito pague mais ao professor da primeira série. Sim. Quer dizer, esse pagar mais é da primeira série, não é do professor. Se o professor sair da primeira série, não leva. Mas quem está na primeira série ganha um pouco mais, porque nós precisamos montar o que eu chamo de uma expertise da primeira série. É quem é bom naquilo. Resolver isso. O país está parado, na verdade, o país está parado na primeira série. E a gente não observa, né? Eu discuti bastante isso e até... a gente não observa ações concretas, né, objetivas para resolver esse problema, né? Na verdade, que nós temos, na verdade, funcionando é a teoria dos ciclos, que é aquela teoria que tem lados bons, porque é generosa com o aluno, parte dele, respeita o ritmo, não reprova, porque qualquer pesquisa diz que reprovar não adianta nada, então ela tem um lado bom, mas tem um lado péssimo, porque toma a pobreza do aluno como medida do que ele pode fazer. Então temos que tirar ele da pobreza e não dar coisa pobre para ele. O que adianta dar coisa pobre para um pobre? Porque, na verdade, essa questão fica uma discussão se reprova é bom ou é ruim. Reprovar é ruim, em princípio. É ruim. Mas, dependendo do caso, se você analisar individualmente, é melhor ele ficar um ano a mais, devagar, dependendo do ritmo, do que pular para frente. Para alfabetizar, como nós estamos pensando, não tem como reprovar. Não precisa. Se o professor cuidar dele direitinho, tiver a competência necessária, obviamente, né, não há como não passar. Quer dizer, alfabetizar uma criança no ano inteiro é tempo demais da conta. Basta lembrar o que a Esther Grossi diz, que em 3 meses você resolve. Nós temos pelo menos 8 meses, mais ou menos, né? Como é que a gente não resolve em 8 meses? Agora, tem que avaliar direitinho, tem que seguir passo a passo, tem que descobrir na primeira semana qual é o aluno que está em risco para cuidar dele. Aí não tem problema. O que vai ficar para trás, então é aluno com problema excepcional. As questões de inclusão. E outras coisas. Aluno, por exemplo, desaparece 4 meses porque o pai não sei o quê. Né, ou vai trabalhar na roça, qualquer coisa, aí sim, aí não dá, você não pode fazer esse milagre. Mas o aluno que frequenta todo dia, não tem como chegar ao fim do ano não alfabetizado.
Nós temos a questão da inclusão, a questão de crianças que têm necessidade neurológica. Isso é outra coisa. Aí sim, acho que então cada caso é um caso, né? Você tem que dar chances iguais para todos, mas naquilo que a pessoa é diferente. Mas é diferente. Hoje, em tese, teria 90% das crianças, pegar todo mundo, né? Todas as crianças. 90% tem condições. O 10% é o caso a caso. Eu acho que até como algumas pessoas dizem, todos podem aprender. Todo mundo tem a mesma cabeça, tem a mesma cachola. Por que um aprende tão pouco, outro aprende tanto, entendeu? Não é porque as pessoas não possam aprender, é porque a escola não está à altura da criança. Muito bem. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Pedro Demo e a discussão é as linguagens do século XXI. Mas aí já avançamos aqui, vamos falar da formação, porque de fato quando nós concordamos, e nós temos dito isso bastante aqui, é um crime com a sociedade não alfabetizar as crianças, não aprender a ler até os 10 anos. Não é um crime que se faz no Brasil para metade da população, né? Que são esses os números, né, professor? São. Professor, mas vamos voltar lá. Hoje a gente vê, por exemplo, na questão da linguagem do século XXI, tecnologias e tal, investimento do governo também. Aqui no Paraná tivemos uma televisão aí, que deu uma polêmica danada, a televisão laranja, foi colocado lá, né, comprado e tal, para pôr na escola, para que o professor, com pendrive e tal. E tem investimento em laboratório e tal. Como é que o senhor vê isso? A gente está caminhando, esse é um caminho ou não é ainda também? Eu penso assim que todas as grandes inovações na escola só frutificam se tiver um ator bom lá que é professor. Porque essa experiência já falei inúmeras vezes. Vamos tomar vários exemplos. Laboratório de informática, nós já temos há uns 20 mais anos. Laboratório de informática nunca chegou ao professor. O professor não usa. Ou um ou outro... Ou usa para ele, não usa para um ou outro mais fanático que usa, mas nunca chegou na aprendizagem da criança. O computador nunca entrou na aprendizagem da criança. Não é? Houve ministro que colocou na escola brasileira, sei lá, 300 mil computadores. Depois de 3 anos faz uma pesquisa, 30% estão quebrados. O problema é que depois de 3 anos já estão obsoletos mesmo, né? Outros tantos já ainda estão fechados na caixa, até isso, entendeu? Outros não sei. Então, olha, se a gente não arrumar o professor, nós não teremos este avanço tecnológico, porque a tecnologia das tecnologias é o professor. É o mestre. Ninguém substitui um bom professor. O computador só vai agregar ao professor. Ainda por mais que o computador seja compulsório cada vez mais, ele nunca vai substituir o professor. E depois o computador não pensa, o computador não reconstrói, não interpreta. O computador não educa, quem educa é um professor. Então eu acho que o nosso grande gargalo é o curso de pedagogia e licenciatura. Nós temos que arrumar isso rapidamente para formar professores profissionais, que chegando na escola saibam resolver os problemas. E não, por exemplo, como é a coisa mais comum. Chega um professor novo na escola, alfabetizador, não sabe alfabetizar. Com 2 anos ele não aprendeu a alfabetizar, ele não tem ideia do que é alfabetizar. Não aprendeu o processo, o então, método. Veja, a criança fica 3 anos, não é porque a criança precisa de 3 anos, é o professor que está precisando de 3 anos. É o professor que precisa de mais 2 anos, mais 3 anos, né? Muito bem. Mas, professor, em relação ainda a essa questão do professor, né? Nós temos no Brasil inteiro uma discussão ainda, tem assim, a questão da gestão da escola, que acho que tem a ver com isso que o senhor diz aí do professor. Porque nós também sabemos, o professor tem uma formação ruim, mas ele está. Se não tiver uma gestão na escola que cobre, né? O professor hoje ele não está muito direitos, deveres, essa relação. Não, acho que a gestão é um tema grande e todo mundo está preocupado com isso, mas eu penso que a discussão facilmente resvala para a ideia do apenas gerir. Um gerentão, a escola precisa de um gerentão bom, um tipo empresário e tal, também é interessante, mas eu digo assim, olha, se a criança não aprender bem, não tem nada para gerir. Concorda? Sim. Então, a criança não está aprendendo quase nada, está gerindo o quê? Então, acho que o primeiro papel do diretor é cuidar que a criança aprenda. Que o professor faça o seu trabalho. Segundo, tem que cuidar que o professor aprenda. Aí para frente você pode cuidar da grama, da parede, do quarto, do ficar cheiroso, bonito e tal, tudo aí. Então, acho que aí tem uma mistura de coisas. Nós precisamos de um bom gerente de aprendizagem. E não simplesmente que cuida da parte financeira, que cuida da calçada, sim, entendeu? Isso também é importante, não estou jogando fora isso de maneira nenhuma. Mas o nosso grande drama não está aí. O nosso grande drama está em que a criança está aprendendo cada vez menos e os professores não estão conseguindo acompanhar. Então nós precisamos cuidar disso religiosamente, diria.
Pois é, mas daí como que o senhor imagina? Você formando o professor, mas o professor hoje ele se coloca numa situação, a professora em geral, da escola pública, numa situação, mas é que tem uma clientela, eu tenho uma... Não falta mais um pouco de cobrança? Tem professor que tem o dia no banco, mas também veja, você põe um gerente, digamos que a escola tem um excelente gerente, mas os professores não estão à altura da escola, vai gerir o quê? Sim. Então, tem que capacitar. Então não é só gerir, entendeu? Tem que primeiro trabalhar a qualidade da educação que você quer na escola. E quem produz essa qualidade é um bom professor. Então, por isso que uma das grandes preocupações de um diretor, além de cuidar do dinheiro, cuidar das relações públicas e fazer um time, não sei das quantas e tal, como todas essas teorias dizem muito bem, entendeu? Ele tem que cuidar, primeiro, que a criança aprenda bem. Tem que ir atrás de uma por uma. Tem que ter um gráfico de uma por uma. Aliás, como o IDEB manda. Cuidar de uma por uma. O diretor tem que ter na mão todas as crianças da escola, uma por uma. E saber como ela está progredindo. Se ela está progredindo. Por isso tem que ter um processo de avaliação meticuloso. Claro que avaliar é complicado, os professores não gostam de avaliar, sobretudo não gostam de ser avaliados. Não é? Mas por isso que tem que ser feito por um especialista como é ele. Avaliar é tão arriscado que só o professor pode fazer. Claro. Então, mas ele tem que fazer. Ele tem que saber se o aluno está aprendendo. A progressão automática, tira isso de cena, você não avalia mais. O aluno vai caindo para cima de qualquer maneira, você já não vai atrás dele. Você tem que saber de um por um se ele está indo bem. Essa é a função do professor. Muito bem. Bom, professor, nosso tempo passa rapidinho, né? Meia hora é um instantinho. Valeu. Né? Eu gostaria que o senhor fizesse aí umas 3 dicas para nós aí, como é que nós vamos resolver essa abacaxi aí. Olha, resolver é muita pretensão, mas eu gostaria, digamos assim, caminhar, né, de colaborar muito, assim. Algumas coisas que eu acho absolutamente fundamentais. Primeiro, ajudar a formar bem o professor e ajudar também que ele tenha uma formação continuada decente, que ele possa estudar sempre, tenha tempo para estudar. Por isso também que é importante arrumar a carreira dele, não pode ficar trabalhando de manhã, tarde e de noite. Ele teria que estar numa escola só, dar 4 horas de aula, as outras 4 horas ele faz outras coisas, inclusive estudar. E resolver a primeira série. Resolver a primeira série. Isso, bom. Isso plantaria a possibilidade de você resolver as outras. Porque sem resolver a primeira, não tem... O resto é consequência. Muito bem. Bom, gente, nós conversamos aqui com o professor Pedro Demo e é importante, né? As linguagens do século XXI estão aí, né? Tem tecnologia, tem mais o grande mestre, como o senhor falou, é o professor, né? E hoje nós temos ações, né, professor, assim, de pesquisa, de tentativas, pelo menos, né, de capacitar e treinar os professores. Tem cursos, né? Eu acho que nunca se falou tanto quanto você fala hoje, você faz bastante coisa. Mas está no caminho errado, está falando em linguagem errada? Está no caminho errado, de modo geral, porque os cursos são tão instrucionistas quanto foi a formação original. Você submete os professores a um monte de aulinha, de escutar coisa e tal, ele volta e dá a mesma aula. Você tem que conseguir que o professor, depois do curso, nunca vai dar a mesma aula. Que cuide da aprendizagem do aluno, então precisa de cursos muito mais longos. Aliás, os dados sugerem que o aluno começa a aprender melhor depois da especialização do professor. E eu quero admitir que é porque quando ele se especializa, ele vai para a universidade, ele tem que fazer monografia, ele tem que ler melhor, ele tem que discutir autores, tem que defender o trabalho dele. Aí ele percebe que aquela aulinha instrucionista não funciona. Porque, veja, até isso os dados dizem, quanto mais você aumenta a aula, menos o aluno aprende. Certo. A aula tem demais, não está tendo aprendizagem. Então, na verdade, você tem muito curso, mas assim, não fala e outro escuta. É cursinho tipo vestibular, tipo apostila, entendeu? Isso não leva a nada, isso não muda nada. Como é que tem esses dados? Esse cursinho nunca chega ao aluno. O professor tem que estudar de verdade, tem que queimar a bufunfa. Tem que voltar para estudar de verdade, para ler, para se reconstruir, refazer, fazer material didático próprio. Todo professor tem que ter material didático próprio. Professor de português que não tem texto próprio de português, como é que vai inventar um aluno com texto próprio? Copia do jornal. Ó. Muito bem. Bom, professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Seja bem-vindo à nossa capital, né? Mais uma vez o senhor tem ficado distante de nós aqui. Tá bom. Muito obrigado. Bom, gente, obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.